E vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui. Que venhamos, Pai, venha falar a tua palavra e entender e praticar a sua palavra. Que venhamos levar essa palavra para o nosso coração e possamos, Senhor Deus, tê-la na nossa mente. Em nome de Jesus, te agradeço, Senhor. Amém. Meus irmãos, a mensagem de hoje, né, vai ser lá em 2 Coríntios 4. Eu diria que a gente ficasse nesse texto, eu vou até falar de outras passagens, mas o foco vai ser, né, a gente entender, né, que um pouco do que o apóstolo Paulo está falando ali nesse texto, tá? Mas antes até de começar de segundo Coríntios capítulo 4, a gente tem que entender um pouquinho de segundo Coríntios capítulo 3. A gente entender qual que é o contexto daquela passagem, o que, que o apóstolo Paulo está falando, tá? Então, eu vou ler aqui 2 capítulo 3, verso 3, tá? 2 capítulo 3, verso 3. Fala o seguinte: Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ou seja, o que ele está pregando aqui, né? Que os cristãos, eles não estão debaixo da antiga aliança. Vamos lembrar lá, Moisés, na verdade Deus, deu para Moisés, né, a tábua dos 10 mandamentos, que estava escrita numa tábua de pedra. O cristão, ele não. O cristão, ele participa de um ministério maior, um ministério do Espírito, a nova aliança, tá? Inclusive, em 2 Coríntios 3, 7 e 8, na continuação, né, se a gente for continuar lendo aquele capítulo, ele vai falar o seguinte: E se o ministério da morte, gravado em letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será maior a glória do Espírito? Ou seja, quando nós convertemos ao Senhor, vamos lembrar lá, quando você se converteu ao Senhor, o que aconteceu na sua vida? O véu foi tirado. E agora a gente anda com o rosto descoberto. Quando eles andavam lá com Moisés, a glória daquele ministério era tão grande que Moisés tinha que colocar um véu, porque resplandecia aquela luz. Só que o que acontece? Hoje a glória da nova aliança é maior e nós não precisamos daquele véu. Nós podemos andar com o rosto descoberto. Lá em 2 Coríntios 3, 17, 18, na continuação da passagem, fala o seguinte: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descobertos, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Ou seja, o cristão agora ele não olha mais para algo que estava desaparecendo, que era a antiga aliança. Ele olha para algo que é permanente. Ele olha para a nova aliança. Porque assim, irmãos, todos nós sabemos, tá? Que no batismo, como se fala lá em Gálatas 3, por meio da fé, nós se revestimos de Cristo. Ou seja, porque nós temos fé, nós somos acrescentados a Cristo. Como diz em Romanos 6, nós somos sepultados com ele no batismo. E recebemos, como fala lá em Atos 2:38, o dom do Espírito. Quando nossa começo da nossa caminhada, o que acontece? Nós cremos, nós se arrependemos, confessamos o Senhor e somos batizados, somos sepultados com ele no batismo. E aí, no batismo, o que acontece? Nós somos selados com o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo, como fala lá em Efésios 1, 13 e 14, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também Cristo, receberam o selo do Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, isso todos nós já sabemos, de que o Espírito Santo é a garantia, né? E que nós, quando se convertermos, quando fomos acrescentados pelo Senhor,
Nós recebemos esse presente, não como da letra antiga, mas o espírito da nova aliança, escrita não em tábua de pedra, escrita no coração humano, tá? E aí, com isso, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor. Isso é maravilhoso, né? É, por que que isso é maravilhoso? Porque o cristão, quando ele é batizado, quando ele se converte verdadeiramente, tá? Realmente entende o que que é o batismo, realmente entende o que que é a nova aliança, de que ele é acrescentado em Cristo, ele é co-participante da natureza divina. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado das paixões que há no mundo. Assim, a gente entende que não é pelo esforço nosso, mas sim pelo fruto do Espírito que nós somos desenvolvidos. Ou seja, o que, que cabe a nós então? Buscar o Senhor, continuar perseverando, para que o Senhor, por meio do fruto do Espírito, frutifique na nossa vida. E tudo isso você fala, tudo bem, cara, já sei disso, né? Eu já tá pregando, né? Aqui eu já passei pelas águas do batismo, né? Eu entendo que eu criei, eu entendo que eu se arrependi, confessei, eu entendo que eu fui sepultado lá no batismo, tenho do Espírito, que é o penhor da minha garantia. Isso tudo, irmãos, pode ser feito até em um único dia. A gente tem vários exemplos, por exemplo, eunuco, outros exemplos que as pessoas fizeram isso em um único dia, que elas entenderam a mensagem do evangelho, quiseram participar dessa nova aliança, quiseram ser parte disso, ser co-participantes da natureza divina, quiseram fazer parte da família de Deus. E o Senhor as acrescentou. Então não é necessário mais nada? Tudo bem, eu entendo que eu fui iluminado, eu entendo que o Senhor deu esse presente, aceitei esse presente, mas acaba por aí? Não, a resposta é não. Não acaba por aí. Existe o outro passo, que é o que? O perseverar. E esse, como a gente falou aqui na EBD, esse é todos os dias. A gente tem sim o passo fundamental, que é o nascer. Mas depois você tem sua vida toda cristã pela frente. Então a gente precisa entender esse contexto para a gente poder ler o texto que a gente vai ver agora, de 2 Coríntios 4, tá? Vai ser a gente vai destrinchar ele. E vai ver de que nós tivemos um novo nascimento, sim, mas existe essa parte da perseverança, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, tá? A gente vai estar vendo aqui. Versículo 1 fala o seguinte: Por isso, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimemos. Primeiro ponto, nós recebemos esse presente, certo? No batismo, essa promessa, né? Que é o dom do Espírito Santo, que nem está falando lá Atos 2:38. Então, por isso, nós não devemos desanimar. Porque nos foi dado esse presente como foi falado aqui na ceia, pela misericórdia e pela graça de Deus, nós precisamos nos animar, nós precisamos ter coragem, certo? Nós precisamos perseverar no Senhor. Se precisa perseverar, é porque é possível não perseverar. Então, esse presente nos foi dado, com certeza, mas nós precisamos continuar. Mas como que a gente vai continuar? Tudo bem, eu sei que eu tenho que continuar. Mas de que maneira que eu posso continuar perseverando? Versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos, na presença de Deus. Primeira coisa, rejeitamos as coisas ocultas. Irmãos, a gente já falou isso na EBD da aula passada e aqui a gente volta de novo. Cristão não fica com prática de ocultismo, não fica querendo achar ir além do que a palavra fala, fica com superstições ou qualquer coisa. O que nos está revelado já está aqui. Nós já temos já a palavra de Deus. Se nós formos pregar, nós temos que pregar a palavra e não coisas além da palavra. Ah, mas a pessoa inventou uma teoria nova, uma doutrina nova. A doutrina, o fundamento já está posto.
que é o quê? Jesus Cristo como pedra angular e a doutrina dos apóstolos. E ninguém pode pôr um outro fundamento além daquele que está posto, que é Cristo Jesus. Não tem outro fundamento. A verdade já está revelada. Aqui, quando a gente expõe a palavra de Deus, não é para nós expormos conceitos humanos, filosofias ou qualquer coisa que seja. Precisa falar o quê? O que já está revelado, a verdade. Tinha um problema com isso lá na igreja de Tiatira, tá? Eu só vou ler rapidamente aqui para os irmãos, Apocalipse 2, 24 e 25, né? Que ele está falando do contexto daquela profetisa, Isabel, né? Ele fala o seguinte: digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês, tão somente conserve os que vocês têm, até que eu venha. Irmãos, infelizmente lá na igreja de Tiatira tinha gente que estava querendo saber as coisas profundas de Satanás. Não é para o cristão, não fica correndo atrás disso. Cristão fica o quê? Conserva o que ele já tem. E o que ele já tem? Estudo da verdade, estudo da palavra, tá? Não tem como nós falarmos que vamos receber outra revelação. A revelação já está dada. Cabe a nós fazer o quê? Conservarmos essa revelação, praticarmos essa revelação. Tudo bem. Aqui no próprio versículo ele fala: vocês rejeitam as coisas ocultas. Mas nós também não podemos agir com esperteza ou adulterar a palavra. Porque lembra, o próprio Satanás, quando foi tentar Jesus, ele usou a palavra de Deus para fazer o quê? Para adulterar, para distorcer. Então tem que ficar na palavra, mas ver se realmente aquilo está no contexto. A passagem realmente fala aquilo. Onde está sendo colocado. Porque, vamos lembrar, o próprio Satanás, desde lá de Adão e Eva, ele distorceu a palavra de Deus para convencer Eva do pecado. Então, além de rejeitar conhecimento oculto e qualquer outras coisas, tem que manifestar a verdade. Ele fala, assim pela manifestação da verdade. O que é manifestar a verdade? É expor as escrituras. As escrituras não são para a gente só ficar com nós, como se fosse algo escondido. As escrituras são para ser manifestadas, são para ser lidas. Ah, eu acredito na palavra de Deus. Tudo bem, mas você lê a palavra de Deus? É fácil falar que acredita na Bíblia e não lê a Bíblia, ou não fala da Bíblia. Então nós precisamos, como que nós vamos manifestar a verdade para combater em amor esse tipo de doutrina falsa ou qualquer coisas ocultas? Respondendo dentro da palavra de Deus. Manifestando, falava assim, ó, a Bíblia fala tal coisa. A Bíblia diz isso. É pela palavra que a gente vai fazer, não é na nossa sabedoria, não é no nosso conhecimento. É através da palavra de Deus que a gente vai conseguir permanecer contra esse erro e contra esse engano. Porque se a gente não ocupar a nossa mente com as coisas de Deus, outras coisas vão querer atacar, outros conhecimentos vão querer atacar. Nossa casa não é para ficar vazia. Nossa casa é para ela estar cheia do Senhor, do Espírito. Então, a gente precisa o quê? Manifestar a verdade, pregar a verdade. Aí você diz o seguinte, tá bom, mas e aqueles que estão encobertos a palavra de Deus? E aqueles que não conhecem? Continuação, 2 Coríntios 4, 3 e 4, continuando, né? Ler a passagem. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, escondido, é para que se eles os quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Tem uma parábola que Jesus usou que fica muito ilustrativo. Qual que é o exemplo dessas pessoas que entendem a palavra? Que o Deus desse mundo, né, o diabo, ele cegou o entendimento. É a parábola do semeador. A parábola do semeador ela é muito clara para dizer, para a gente poder entender isso aqui. Eu vou ler, tá lá em Mateus capítulo 13, tá? Versículos 3 e 4, fala o seguinte: e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E a semear uma parte à beira do caminho, caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Tá bom, mas o que é essa semente?
Marcos 4,14 fala que o semeador semeia a palavra. Então a palavra caiu nessa terra. A palavra caiu nesse coração. E o que, que aconteceu com essa semente? Essa semente específica. Lá em Mateus 13, do 18 ao 19, vai explicar o que aconteceu com essa semente. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não as compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A gente entende o que é ser encoberto. O que acontece? A sementinha é lançada no coração, a palavra. Mas o inimigo das nossas almas, assim como um passarinho, vai lá e faz o quê? Quer tirar. Quer fazer de tudo para que você não entenda a palavra. A gente já sabe que muitas vezes a gente tem os passarinhos que quer que a gente não ouça a palavra de Deus, quer tirar do coração. Para quê? Para que Satanás quer tirar do coração da palavra das pessoas, quer comer a semente? Para que continue encoberto a palavra de Deus. E aí, se tiver encoberto, ele não entender, o Satanás cegar o entendimento dessas pessoas, o que, que vai acontecer? Elas não vão resplandecer a luz da glória de Cristo. Lembra como do nós lá foi resplandecido lá atrás, que a gente se batizou e a gente recebeu o dom do Espírito? Deus quer que com todos aconteça isso. Todas as pessoas. Mas Satanás não quer. A gente tem que lembrar, Satanás não quer isso. Ele quer ser que nem o passarinho que vai lá e come a semente. Então, o evangelho não está encoberto. O evangelho, muito pelo contrário, ele tem que estar exposto. A escritura não fala de coisas, não está falando para a gente pregar coisas ocultas, está falando para pregar a palavra. Por quê? Porque essa palavra, a palavra de Deus que é a semente. E essa semente tem poder para iluminar as pessoas. Não é o meu conhecimento, ou o conhecimento de qualquer quer que seja, é a semente que é a própria palavra de Deus tem poder para germinar e produzir bom fruto quando cai numa terra boa, tá bom? Então, vamos rejeitar todos aqueles conhecimentos encobertos, ou falar, não fala da palavra de Deus, não é apropriado. Sabe aquelas pessoas que querem deixar a gente com vergonha por falar da palavra de Deus? Quer dizer assim, você não está sendo muito apropriado de falar da palavra. A Bíblia fala o quê? Prega em tempo, em fora de tempo. Claro que com sabedoria. Mas esse evangelho, Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder da salvação para todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego, ou seja, para todos. O evangelho a ser pregado. Porque, e quando ele é pregado, ele produz muito fruto se cair em boa terra. Tá bom? Mas Satanás quer que as pessoas não entendam o evangelho. A gente precisa pregar isso. O maligno, ele quer arrebatar do coração. Ele não quer que a gente tenha essa oportunidade que a gente tem aqui. Tá bom? É, então, quer dizer, vamos continuar lendo. 2 Coríntios 4, 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. De novo, o evangelho não sou eu. O evangelho a gente não está pregando a nossa própria, o que eu faço, ou a minha própria sabedoria. Nem o apóstolo Paulo estava pregando a ele mesmo. Ele estava pregando o quê? O Senhor e a sua palavra. O que nós pregamos é o quê? É o Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Quem transforma, irmãos, é a palavra. Então, como a gente sempre usa uma ilustração aqui, que o servo de Deus é como se fosse um carteiro, um arauto, né? Ele vai e ele abre a palavra. E quem transforma é a pregação da palavra. É a palavra de Deus que transforma. Isso não quer dizer que a gente não deva ser exemplo. Isso quer dizer que a gente reconhece que o mérito é de Deus e da sua palavra e não nosso. Tá? 1 Pedro 4, do 10 ao 11, vai falar o seguinte: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então fala o quê? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, de acordo com a revelação de Deus. Por quê? Porque a gente não é chamado para refletir luz própria.
A gente é chamado, assim como a lua é uma ilustração, ela reflete a luz do sol, nós somos chamados para resplandecer a luz de Cristo, não a nossa própria. Quem resplandece é o Senhor, tá? É, por quê? Porque nós precisamos entender que o mérito é dele e que é ele que nos iluminou e ele quer iluminar as outras pessoas. Senão, a gente pode achar que nós estamos sendo bons o suficiente e ficar que nem o fariseu, aquela parábola do fariseu e do publicano: Senhor, eu oro, Senhor, eu jejuo. Não, a luz e o mérito todo sempre vai ser de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele é servo dos irmãos. Essa luz é tão de Cristo que ele se coloca primeiramente como servo do Senhor e depois como servo dos irmãos. Se o apóstolo Paulo fosse falar dele, ele colocaria acima dos irmãos. Mas ele não faz isso. Muito pelo contrário, em Filipenses 2, 3 e 4, ele fala o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. É quando a gente reconhece que essa luz não é nossa, que nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, que Ele que é o tesouro, Ele que reflete a luz, e depois o irmão. Se a gente acha que nós temos a nossa própria luz própria, a gente vai se colocar em primeiro lugar, e não é isso que a Bíblia fala, tá bom? É, versículo 6: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. De novo, o apóstolo Paulo vai reafirmar de novo: não se esqueçam de que quem resplandeceu foi o Senhor. Quando você se converteu lá atrás, nós estávamos em trevas, nós não éramos ninguém, Deus não escolheu a gente, porque olha como o Caio, olha como o Júnior, Wagner, eles são bonzinhos. Eu vou escolher porque eles são bonzinhos. Nós estávamos em trevas, todos nós. E o Senhor resplandeceu nessas trevas, tá? E o Senhor quer resplandecer na vida de cada uma das pessoas que estão lá fora, tá? Então a gente precisa entender, quem tirou a gente das trevas foi o Senhor. Porque se fosse só estudar a Bíblia por estudar, só ter o conhecimento por seu conhecimento, tem muitos teólogos aí que são ateus, tem muitos teólogos que acreditam na Bíblia. Se você fosse dizer, o importante é estudar, e não entendesse que Deus que nos tirou das trevas para a luz, seria só abrir a Bíblia e ler. Não, o mérito, quem deu a iluminação foi o Senhor. Isso é tão verdade que em 1 Coríntios 2, do 13 ao 16, fala o seguinte: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, quem nos dá a capacidade de entender a Bíblia e de entender todas as questões é o Senhor. Por isso que quando nós vamos pregar para as pessoas, o mais importante dizer para as pessoas é: só sendo de novo a gente vai poder ter o conhecimento e crescer. Não é o nosso próprio esforço que vai fazer a gente crescer. É nascendo de novo e perseverando. Ou seja, a partir do momento que você nasce de novo da água do Espírito, você é alimentado com leite espiritual, como vai falar lá em Pedro, e aí você começa a se santificar na palavra de Deus, tá? Isso é muito importante a gente falar. Porque senão era simplesmente ser um curso de teologia. Mas igreja é muito mais, e o Senhor nos oferece muito mais, porque quando nós estamos com a Bíblia, nós também temos o autor também, nós sabemos do autor. Não é um jornal que foi escrito ontem e já acabou. O Senhor fala ao nosso coração, o Senhor vai nos direcionando todos os dias. É algo vivo, nós somos cartas
vivas, pedras vivas, como fala lá o apóstolo Pedro. Versículo 7, quando a gente continua na leitura de 2 Coríntios 4, vai falar o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. De novo, ele vai falar: o que tem de valioso é o que está dentro do vaso, não o vaso em si. O que é mais importante ali, o tesouro, está dentro do vaso. A gente não pode achar que não, é um vaso muito valioso. Não, nós somos vasos de barro. Se nós temos o que é valioso é o que? É o que está dentro. Nós somos a habitação do Espírito Santo, mas não por nós mesmos. Inclusive, uma passagem, né? Lucas 17:10, eu não vou ler aqui, mas que é sempre citada pelo irmão Júnior. Nós precisamos se esforçar, tentar ser servo inútil. Olha, isso é um cristão, porque o servo inútil é aquele que já faz tudo aquilo que o Senhor ordenou. E nós muitas vezes nem fazemos tudo aquilo que o Senhor ordenou. Então, nós temos que tentar ser servos inúteis e não achar que nós somos importantes. Se nós estamos aqui como família de Deus, é pela graça de Deus. É porque o Senhor é misericordioso, é pelo amor e pela misericórdia. Não porque eu seja importante para qualquer coisa, porque Deus pode fazer, Deus é dono de, ouro, de todo ouro, de toda prata. Deus, ele é misericordioso. Nós estamos aqui por um privilégio, por uma graça, pelo amor de Deus. Então não vamos esquecer. Esse tesouro que nós temos, essa iluminação, provém de Deus. E nós somos apenas vasos de barro. Não é o vaso que tem muito valor. É o que está. Tá? Bom, é verdade que fala que o tesouro vem de Deus. E lá em Filipenses 2:13 fala o seguinte: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Por isso também que a gente tem que pedir, né, como é sempre falado para os irmãos, pedir segundo a vontade de Deus. Realizar as coisas no querer do Senhor. Às vezes a gente quer as nossas coisas, né? Às vezes a gente quer ser um vaso mais ornamentado, a gente não quer aceitar a nossa função, infelizmente. E a gente não pede as coisas segundo a vontade de Deus. O Senhor, por amor, muitas vezes ele não dá as coisas pra gente porque ele nos ama. Porque se ele fosse dar, nós estaríamos nos prejudicando. Agora, quando a gente reconhece que o mais importante é pedir as coisas segundo a vontade de Deus, porque ele que opera em nós, tanto querer como realizar, nós vamos ter essa postura aqui que o apóstolo Paulo tem de humildade. Fala assim, Senhor, faça que eu seja usado segundo a sua vontade e não a minha. O próprio Jesus falou isso lá na cruz. Que seja feita a sua vontade e não a minha. Mas para isso, precisamos reconhecer os vasos de barro. Se a gente não reconhecer isso, que tentamos ser servos inúteis, nós vamos querer que cada vez mais a nossa vontade seja feita para o nosso próprio mal. Cada vez que a gente quer alguma coisa e isso não é alinhado com a vontade de Deus, nós estamos nos prejudicando. Agora, quando a gente pede algo, pelo contrário, que está segundo a vontade de Deus, nós somos edificados. Tá bom? 2 Coríntios 4, do 8 ao 10. Só que vem uma pergunta natural, né? Amém, nós fomos iluminados, nós temos que reconhecer que o mérito todo vem do Senhor, vamos ficar na verdade. Quer dizer então que vai ser tudo fácil? A gente está falando aqui de coisas boas, né? Que o Senhor nos ilumina, que o Senhor nos ajuda, que toda a bênção vem de Deus. Quer dizer então que não vamos passar por nenhuma dificuldade? Quer dizer então que o mundo vai achar tudo bem? Por exemplo, ô Júnior, você está melhorando, você está crescendo no Senhor, você está se desenvolvendo. Quer dizer que o mundo vai ficar feliz com isso? Quer dizer que você então vai dar tudo certo, o seu mundo vai ser como a gente usa, cor de rosa? Vamos ver aqui como que vai ser isso. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. A resposta é no próprio exemplo de Cristo.
Mateus 10, 24, 25 fala o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao seu discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como o senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Irmãos, Jesus era e é perfeito. E olha como trataram ele. Não vá pensar que eu e você, por estarmos sendo iluminados, por estarmos, que a gente não vai ficar perplexo, que a gente não vai passar tribulação, que a gente não vai ser perseguido. Não, nós vamos ser sim. Sabe por quê? Porque o Senhor deu exemplo para que, se nós participamos no exemplo com Ele no sofrimento, nós também possamos ser glorificados. Romanos 8, 16, 17 vai falar isso. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele seja glorificados. Ou seja, se nós passamos por fazer o bem dessas coisas, nós temos essa esperança, porque Jesus passou primeiro. Jesus deu o exemplo de fez o bem. O Senhor Jesus, onde ele passava, ele fazia transformação, e mesmo assim as pessoas perseguiam. Muitos deixaram, ele foi rejeitado. A gente vê lá em João 6, ele foi rejeitado pelas pessoas. Mas ele venceu. João 16, 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus está conosco, ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Então, ainda que a gente tenha desanimado, esteja abatido, o Senhor está conosco. E a gente precisa lembrar disso para a gente poder continuar. Não como fala lá em Pedro, que a gente está sofrendo porque é assassino, ladrão, malfeitor. Mas se a gente está sofrendo por ser cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. 1 Pedro 4,16. Se a gente está sendo abatido, sofrendo lá no seu serviço, lá na sua casa, na sua família, por ser cristão, glorifica a Deus por causa disso. O próprio Jesus, ele falou: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vierem antes de vocês. Ou seja, muitas vezes quando você está sofrendo, não é porque você não ora, não é porque você está longe de Deus. Pode ser de que você está seguindo o exemplo de Cristo. E aí o mundo não vai ficar feliz com isso. O mundo vai te perseguir. O mundo vai querer ser oposição. Por quê? Porque Satanás não quer que outras pessoas sejam iluminadas. A gente precisa ter isso muito claro, senão a gente vai olhar e falar assim: nossa, mas minha vida parece que está dando tudo errado. Será que eu estou agradando a Deus? Vamos lembrar do que Jesus fala: se você está sofrendo por fazer o bem, você é bem-aventurado, tá? 14, a partir do 14, 2 Coríntios 4, a partir do versículo 11, desculpa. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo carnal, nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Ele fala que isso é para o bem de vocês. Olha, eu falo assim, nossa, que difícil acreditar, né, que isso é para o nosso bem. Sim, por quê? Porque a gente sabe que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará. É por causa dessa esperança que é por bem de vocês. Nossa mente tende a olhar só para o dia. Nossa, o que eu estou ganhando sendo fiel? Até o profeta Abacuque, depois leiam o profeta Abacuque, ele reclama, ele questiona a Deus duas vezes. Por que parece que os justos estão dando bem? Deus depois responde ele e fala o seguinte, o Senhor:
o justo viverá pela fé, o justo viverá pela sua fidelidade. E aí Abacuque entende e faz um louvor a Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, enfim, eu louvaria o Senhor, o Deus da minha salvação. Então, ele entende isso e a gente precisa entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é algumas. Inclusive essas perseguições, inclusive essas coisas que aos nossos olhos parecem ser muito ruins, tá? Versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Nós muitas vezes no serviço a gente fica cansado, sim, nosso corpo exterior fica cansado. Nós sofremos, é um sofrimento real que nós passamos. E a gente fala, será que Deus não tá comigo? Eu estou passando tanta coisa. Meu corpo parece que tá muito, né? Eu não sei o que fazer. Mas o que que ele fala aqui? Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, ainda que a gente está sofrendo, o nosso ser interior se renova dia a dia. Por quê? Apóstolo Paulo que está falando aqui, ele foi açoitado, ele sofreu perseguição, ele sofreu muitas coisas. Mas ele fala que a nossa, ele está se colocando, a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um eterno peso de glória. Ou seja, onde que nós temos que se focar o olho? É nessas perseguições, é no pessoal indo contra, é nessas coisas ruins acontecendo na nossa vida? Não. A gente tem que focar no nosso lar eterno, na nossa salvação. Se a gente ficar com o nosso olho muito nas coisas presentes aqui, a gente vai perder o foco do que a gente tem que ter, que é a salvação, que é o reino dos céus. Às vezes a gente está tão absorvido pela correria do dia a dia, trabalho, estudo, e a gente acha que tudo é isso aí. Não é, o nosso foco maior, a gente tem que trabalhar sim, eu até falei isso, a gente precisa se esforçar a trabalhar, né? Mas o nosso foco não é esse, porque essas coisas vão passar, o seu problema vai passar. Tudo que a gente está passando, até essa cadeira, tudo isso aqui vai passar. Agora, a palavra de Deus é eterna. Os céus e terras passarão, minha palavra não vai passar. Então, irmãos, vamos focar naquilo que é eterno, não nessas coisas passageiras que a gente está vendo aí. Foco na salvação. Jesus veio para salvar, a gente tem que focar. Onde que eu quero estar? Qual que é o meu foco principal? Focar não nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, né? Então, concluindo, irmãos, no batismo nós se convertemos, nós fomos iluminados, certo? E nós somos coparticipantes da natureza divina. Por isso, já que nós somos iluminados, a gente não precisa ficar se apegando a coisas ocultas, a distorções da palavra, mas sim a verdade. Ainda que tenha oposição, porque vai ter oposição. Por quê? Não porque nós sozinhos conseguimos continuar, mas porque o Senhor que nos renova a cada dia, o Senhor que nos sustém. Só que para isso, para reconhecer isso, a gente precisa entender, nós somos vasos de barro e sustentado por Ele. E se a gente sabe que é sustentado por Ele, nós não focamos nessas situações, a gente fica angustiado sim. Não é todo dia que a gente vai, que nem o Victor falou, que a gente vai estar dando risada. Não é todo dia que a gente vai estar se sentindo bem. Só que a gente não está angustiado, nem abandonado e nem destruído. Por quê? Porque a gente confia no Senhor, a gente sabe que o Senhor está nos sustentando. E além disso, a gente sabe que essa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um peso de glória, acima de toda comparação. Ou seja, essa tribulação que a gente está passando, essa perseguição, está produzindo algo que é incomparável, algo que a gente jamais vai poder calcular. Então a gente precisa entender isso. As coisas aqui são passageiras, as brigas, as dificuldades são passageiras.
O que nós precisamos focar e o nosso objetivo é a eternidade. Focando na eternidade, nós vamos conseguir passar pelas coisas. Por quê? Porque a gente sabe que o Senhor está cuidando. A gente sabe que é impossível realmente para o nosso próprio braço. A gente não tem o controle, mas a gente sabe que Deus tem o controle. E que ainda que nós venhamos sofrer, venhamos morrer por causa do Evangelho. Não sei o que vai acontecer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Porque quem está nos cuidando não é o nosso braço, é o Senhor. Eu vou ler aqui, irmãos, esse eu quero que os irmãos leiam. Apocalipse 21, do 1 ao 8. Isso aqui é fundamental. Essa é a nossa esperança. O apóstolo João descreve de uma maneira muito clara essa esperança. Ele descreve essa esperança eterna. E é nisso aqui que a gente tem que colocar os nossos olhos. Tá? Apocalipse 21. Apocalipse 21, dos versos de 1 a 8. Essa esperança aqui que tem que ser o nosso destino, é por isso que a gente tem que se focar. Versículo 1 do capítulo 21 de Apocalipse. E vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Eles lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado nos tronos disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escrevas, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, ele dará todas essas coisas. O vencedor, ele dará essas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A promessa é fiel, por isso que a gente precisa pregar esse evangelho, porque o Senhor quer que essa luz, que é a luz da palavra de Deus, que é a luz de Cristo, resplandeça na vida das nossas pessoas e a gente saiba, tenha ciência de que Ele é fiel. Se nós continuarmos no caminho, nós vamos receber a recompensa. Essa recompensa. E o mundo, as coisas querem que a gente não dê fruto. Fique que nem a semente plantada junto aos espinhos. Mas se a gente ver a palavra e entender, a gente pode produzir muito fruto. Não por nós mesmos, mas o fruto do Espírito. Tá, irmãos? Então, nessa semana, pense, eu estou preocupado demais com as coisas aqui da Terra? Sim, eu tenho que trabalhar. Mas será que eu estou preocupado demais com as coisas desse mundo e estou esquecendo de olhar para a eternidade? Estou esquecendo de olhar para a minha missão? Eu tenho que sim me dedicar às coisas que eu faço, à minha família, ao meu emprego. Mas os meus olhos têm que estar na eternidade. Meus olhos têm que estar desejando a volta de Cristo. Meus olhos têm que estar nas coisas espirituais. Tá bom? Então, vamos pregar essa palavra para as pessoas. Vamos se preocupar com as coisas espirituais. E aí, quer comendo, quer bebendo, nós vamos estar fazendo tudo para a glória de Deus. Amém? Abençoe.